Graça e paz do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Que bom estar aqui, que felicidade, que alegria. Que bom que deixaram as mulheres vir, rapaz. Que bênção. Olha, eu queria agradecer ao Senhor Jesus aqui diante de vocês pela oportunidade de conhecer o que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas o que Deus tem feito aqui em Atlanta tem rodado os Estados Unidos, o Brasil. A viagem inteira ficaram me dizendo: rapaz, quando você chegar lá em Atlanta, você vai ver o que Deus está fazendo lá de forma tão tremenda com eles. E eu percebi uma coisa: o que vocês estão vivendo aqui, as pessoas ficam pensando que tem a ver somente com as grandes reuniões, com os cultos, mas eu percebi que tem muito mais a ver com os lares, com as casas. O que vocês vivem aqui dentro desse auditório é apenas uma continuidade do que Jesus está fazendo nas famílias. Amém ou não? É isso ou não é? Bênção demais, bênção demais. Feliz também pela oportunidade de conhecer o pastor Léo, depois de tantos anos assistindo no YouTube. Não sei se você sabe disso, mas ele já teve um cabelão, rapaz. Eu acompanhei desde essa época. E ele tem muitos anos servindo no governo da igreja e no ensino da palavra. E a palavra de Deus diz que homens assim são dignos de duplicada honra. E vocês são muito privilegiados, viu? Quero dizer que Deus mima vocês, viu? E, bom, recentemente eu lancei um livro, o nome é Famílias Indestrutíveis. Não trouxe ele aí para vender, trouxe um apenas para dar de presente. E se o pastor Léo concordar, eu queria dar de presente para o casal mais veterano do auditório. O casal casado há mais tempo. Então não sei se alguém aqui, por exemplo, é casado há mais de 20 anos. 20 anos? Ok. 30 anos, alguém? 30 anos vocês? 34? Alguém tem mais de 34? 39? Uau! Alguém dá mais? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, 39 anos. Será que alguém pode entregar para eles? Obrigado, meu irmão. Uau, 39 anos. Bênção demais. Amém. Referência, hein? Referência para toda a congregação. Eu não sei se você sabe, mas em 2022 o IBGE divulgou que um casamento no Brasil está durando uma média de 13 anos. 13 anos. E essa pesquisa englobou casais de velhinhos, casais casados há muito tempo. Então, eu acredito que entre os jovens a média é muito pior. Que nos Estados Unidos também a coisa está muito feia. Mas eu sei que o seu casamento vai chegar longe. Bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de vinho, 70 anos, já pensou? Vendo os filhos dos seus filhos, uma casa forte construída. O autor do casamento te ajude, te abençoe. Existe poder aqui nesse lugar para te ensinar a construir um lar forte para a glória dele. O projeto não é seu, o projeto é dele. E ele vai te ungir, vai te capacitar, vai te ensinar como é que se faz esse negócio. Ele é o maior interessado em te ajudar a construir um lar forte de verdade. Irmãos, eu queria passear um pouco pelo livro de Provérbios hoje. É uma pregação temática, hoje não é uma pregação expositiva. Eu vou mostrar para vocês alguns textos aqui dentro do livro de Provérbios. E eu quero ir comentando algumas coisas, alguns conselhos, algumas dicas para vocês construírem um casamento forte. Eu não sei se existem solteiros, namorados, noivos aqui. Sim? Ok. Vocês têm um grande privilégio: aprender a fazer certo desde o início. Quem já teve um casamento em crise aqui sabe que é muito mais difícil você reconstruir, voltar lá atrás, depois que uma casa foi construída sobre pilares trincados. Aproveitem a chance, façam certo desde o início. E você que está com dificuldades, não desista. Deus é poderoso para fazer o casamento mais destroçado ser restaurado para a glória dele. Talvez você não acredite e tenha chegado aqui sem esperança, mas eu sei que as suas feridas, as suas cicatrizes vão ser um testemunho para casais que virão até você lá na frente. E você vai testemunhar como Deus salvou a sua casa. Queria começar por Provérbios 17. Provérbios capítulo 17, verso 1, é um texto muito forte.
eu tenho certeza que você vai concordar completamente com Salomão aqui. Assim diz o primeiro texto que nós vamos ler, a introdução da minha palavra aqui. É melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e há muitas brigas ali. Melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma mansão luxuosa. Já pensou uma casa de 20 milhões de dólares na beira da praia? Se tem briga, se tem contenda, se tem confusão, é um inferno, irmão. Em janeiro eu fiz um curso de formação, tive um aluno, rapaz, ele tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. 20 anos de casado, foram morar na Suíça. 2 filhas lindas. Ele fez a reunião comigo no Google Meet, eu vi atrás da casa dele um absurdo. Dinheiro, carros, uma mansão na Suíça, mas um casamento quebrado. A esposa saiu de casa, adultério, briga, agressão. Esse cara olhou para mim no Google Meet e falou: professor, eu tenho muito dinheiro, eu dou o que eu quiser para minhas filhas, mas posso te falar uma coisa? Eu daria todo o meu patrimônio, cada centavo, em troca de uma coisa: um casamento restaurado. Salomão está certo. Estão vendendo para nós uns sonhos bem ruins aí, e nós compramos muitas vezes. E vocês, irmãos, que vieram para cá encarar essa jornada aqui na América, tem que ter muito cuidado. Não se deixe vender em adoração ao Deus dólar, ao Deus mansão, ao sonho americano. Você já é muito rico, você já é muito rico, você tem irmãos em Cristo, você tem uma família, cara, você tem um casamento. O resto é acessório, o resto é lucro, o resto é secundário. Sua profissão está a serviço da sua casa, o seu dinheiro está a serviço do seu matrimônio. Não troca aquilo que você tem por coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Eu creio que Deus me deu a oportunidade de vir aqui para contribuir com o que vocês já estão construindo aqui. E essa é uma noite de alinhamento. Não sei você, mas a minha oração é: Senhor, alinha o meu coração com o teu. O que é prioridade para ti, que seja prioridade para mim. Me ensina a compreender que o meu lar é o meu primeiro ministério. Homens, vocês têm um grande pastor aqui, mas posso te dizer uma coisa? Lá em casa, você é o pastor. Pastoreia sua esposa, cara. Pastoreia seus filhos. Paulo escreveu a Timóteo, primeira epístola, capítulo 5, Timóteo: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé, pior do que o incrédulo. Seja um cristão de verdade, seja um marido federal, assuma esse negócio, assuma a liderança. Os antigos puritanos diziam que a liderança do homem é inescapável. O homem sempre está liderando, sempre. Se ele é um marido omisso, ele está liderando pela omissão. Ele é uma pregação herética de quem Cristo é, porque ele sempre é uma pregação sobre Cristo. Agora o marido cristão, ele é uma pregação certinha. A esposa olha e diz: meu Deus, como o Senhor foi bom comigo. Foi John Bunyan, que disse isso em um dos seus sermões. Ele disse: maridos, sejam homens virtuosos, ao ponto de suas esposas orarem e dizerem assim: Deus, obrigado, o Senhor não me deu somente um marido, o Senhor me deu um marido que é uma pregação diária de como Cristo trata a sua noiva. Cara, já pensou, mulher, você casada com um homem assim? Deus está trabalhando, deixa Deus fazer. Eu não quero que você tenha somente um casamento longo, mas um casamento longo e saudável, porque tem uns irmãos aí que estão há 30 anos casados e estou carregando essa cruz aqui. 30 anos de casado, mas esse fardo aqui que Deus me deu para carregar, está amarrado, irmão. É lua de mel até o fim, até a morte, amém? Vamos lá, então essa foi a introdução. Eu quero te dar alguns princípios aqui, olhando para outros provérbios. Quantos querem aprender princípios para a construção de um lar indestrutível? Você quer? Amém. Deixa eu te ensinar então o primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos
para que você tenha uma casa com paz e tranquilidade, melhor do que mansões, melhor do que dinheiro. Primeiro princípio, companheirismo. Você pode repetir comigo? Companheirismo. Que negócio difícil, viu? Se tem uma coisa que é um grande desafio à medida em que a rotina avança, é manter o companheirismo. Não sei se você já viu um casal, casado há muito tempo, que parecem dois inimigos convivendo juntos. Você olha assim e pergunta, caramba, como é que eles vivem debaixo do mesmo teto? Não sei se é da sua época aquele filme Dormindo com o Inimigo. Só graça, só misericórdia. Vou contar uma história para vocês que parece brincadeira, mas é sério. Uma vez, meu pai é pastor presidente lá na igreja, eu sou auxiliar há muitos anos. Uma irmã apareceu lá no auditório com um colchão, na porta de trás do auditório, trouxe um colchão. O pessoal achando estranho, meu pai foi lá falar com ela. Irmã, tudo bem? Você trouxe um colchão aqui para a igreja? É, pastor, sabe o que é? É porque aqui, eu vou morar aqui, porque aqui meu marido é um doce comigo. Aqui o meu marido é um homem de oração, aqui o meu marido me abraça, aqui o meu marido me trata com gentileza, lá em casa é um cavalo. Então trouxe meu colchão, vou morar aqui. Irmão, posso te dizer uma coisa? Se existe um princípio que tem que reger o cotidiano da sua casa, é o companheirismo. A capacidade de trabalhar em equipe. Vocês entendem que vocês estão no mesmo barco? Vocês entendem que vocês são um time? Esse parece um conhecimento muito singelo, muito simples, mas se os casais compreendessem isso, 90% dos divórcios seriam evitados. Para pensar, às vezes você perdeu um conceito, né, que é boa vontade. Você não tem mais boa vontade de conviver com seu marido, com sua esposa. Quer que eu te prove? Você tem muito mais facilidade de ser gentil, cavalheiro, com as coleguinhas de trabalho, com as irmãs da igreja, do que com sua esposa. Está errado isso. Você não pode tratar qualquer outra mulher melhor do que sua esposa. Nem sua mãe. Posso falar ou não? Posso ficar à vontade aqui? Irmão, sua esposa é mais importante que tua mãe. Tinha um irmão lá em Salvador que todo dia ia para a casa da mãe, brigava e ia para a casa da mãe. Ah, porque lá na casa de minha mãe ela faz o ovo do jeito que eu gosto, com a gema molinha. Eu disse, irmão, toma vergonha nessa cara. Ué, olha o que diz aqui Provérbios 17, versículo 14. Isso aqui vai te ajudar a resolver as discussões que vão existir, sem que elas se transformem numa briga. O texto diz assim: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja uma briga. Eu quero que você olhe com cuidado para esse texto aqui de Salomão, porque perceba que ele diferencia uma discussão de uma contenda, de uma briga. Isso é muito importante. Porque eu acredito que é possível viver um casamento sem contendas, sem brigas. Rafa, é possível? Sim, claro que é. É óbvio que no meio do caminho discussões vão acontecer, pequenos desentendimentos, sai uma faísca aqui, é um temperamento diferente, são dois seres humanos, um background diferente, uma história familiar completamente distinta. Então o ferro vai afiar o ferro, mas vocês não precisam contender, vocês não precisam brigar. Sabe por quê? Porque briga pressupõe adversário, briga pressupõe oponente. Se eu estou brigando com você, isso significa que eu entendo que preciso te vencer. Olha aqui o segredo, casados. Você já parou para pensar que numa discussão você não precisa vencer? O foco ali não é provar o seu ponto, não é provar que os seus argumentos são melhores. Não é você quem tem que ganhar, o casamento tem que ganhar. Isso é muito precioso. Quero que vocês repitam comigo um princípio muito simplório, uma criança entende. Mas eu quero que você repita mesmo assim: não é um contra o outro, mas os dois contra o problema. Será que alguém pode repetir isso aqui? Não é um contra o outro, mas os dois contra o problema. Uma discussão começou, é como um furinho no dique, uma represa. Se vocês não resolverem, isso vai se transformar num problemão. Uma coisa mais tola que eu vejo os casais fazendo hoje em dia, aquele negócio de dar gelo. Ah é? Fez isso comigo? Agora ela vai ver o que é bom para tosse. Só falo com ela depois de amanhã.
E aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, guardando rancor. Ninguém resolve nada, ninguém toma a iniciativa de reatar. Vocês não fazem ideia da quantidade de pensamentos pecaminosos, da quantidade de tentação que passa na cabeça de um e do outro. É você dar um espaço estratégico absurdo para as trevas, para Satanás. Não façam isso. Vou te dizer uma coisa muito difícil aqui. Você vai ficar chateado comigo. Mas se depender de você, todas as vezes, tome a iniciativa de reatar. E se ele me fizer de boba? Boba? Você vai estar agindo como uma filha de Deus. Você não é boba. Boba é quem guarda rancor. Boba é quem utiliza as ferramentas carnais para resolver um problema. Eu me lembro que, quando eu era do quartel, passei 6 anos como oficial das Forças Armadas. Tinha um negócio lá chamado marcha. A marcha é um grande deslocamento de um pelotão, de uma companhia, para cumprir uma missão. E a marcha, rapaz, era uma experiência interessante, porque na marcha de longa distância, o companheirismo da tropa é testado. Porque é fácil a gente andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas você caminhar com mochila pesada, fuzil, equipamentos, por 40 quilômetros, aí o que acontecia, né? A gente tinha os equipamentos pessoais e tinha os armamentos que eram comuns. Então tinha lá um morteiro, uma metralhadora, a gente ia se revezando. E aí nos 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, as brigas começavam a aparecer. Porque você já carregou menos que eu, agora toma aqui esse negócio. Não, você não está fazendo sua parte. Aí o pé molhado, começa a aparecer dor de coluna, coriza. E aí grandes amigos começam a virar inimigos por causa da falta de sabedoria na convivência. Posso te falar? Vocês são um time. Não permita que Satanás coloque na sua cabeça que o seu marido é o seu inimigo. Ele não é seu inimigo. Seu inimigo é outro. O seu inimigo é outro. Que Deus fortaleça vocês, que vocês aprendam a viver em equipe, que vocês entendam quão precioso é o lar de vocês, para a glória de Deus. Em segundo lugar, queria que você falasse comigo, comunicação. Repita mais forte, comunicação. Olha só esse provérbio de Salomão, vocês devem conhecer esse provérbio, é muito conhecido. Está lá em Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha só a sabedoria de Salomão. Se você aprende a responder com calma, provavelmente a fúria do cônjuge vai ser desviada. Agora, se você é cheio de soberba, você não pode ficar por baixo, você responde mal com mal, você vê o outro levantar a voz e levanta também, provavelmente vocês estão entrando num ciclo vicioso interminável de brigas e contendas. Alguns casais aqui sabem muito bem do que eu estou falando e eu vou tocar na ferida agora. Se vocês tivessem a oportunidade de conversar comigo, você ia dizer assim: Rafa, é inacreditável. A gente não consegue ter um diálogo sem que isso se transforme numa briga. É uma tempestade em copo d'água. Coisas minúsculas que se transformam num furacão. Sabe qual é o problema? É porque vocês estão reagindo. É um diálogo reativo. Né? Um entra na carne, o outro entra também. Aí começa a trazer pecados lá do passado, jogar na cara. Não é assim. Posso te ensinar uma coisa? Eu estou atendendo casais há quase uma década. Em 2015, eu abdiquei do meu cargo nas Forças Armadas. E desde 2015, eu sou pastor de famílias e terapeuta de casais. Eu descobri uma coisa, eu queria que você anotasse. A maioria das discussões, é resolvida nos primeiros 2 minutos de diálogo. Isso aqui é muito poderoso. Comecinho do diálogo, da comunicação, os primeiros 2 minutos são os mais importantes na comunicação do casal. Sabe por quê? Se o outro vem falar com você sobre um assunto tenso, você responde com um tom de voz elevado. Olha aqui outro ponto, uma linguagem corporal agressiva. O outro, ainda que inconscientemente, vai entender que está numa briga, vai entender que precisa se defender, e aí vocês dois se colocam na defensividade,
e a tendência é que as coisas não terminem de forma adequada. Então, o que é que eu quero te ensinar? Quando o outro vier falar com você, uma DR, uma discussão importante, um assunto tenso, coloca na sua cabeça, o começo é muito importante. Começar, por exemplo, apontando o dedo é muito errado. Começa sempre elogiando, tocando nas qualidades do outro, com cuidado, chamando a responsabilidade para si, para que o outro compreenda que você não está ali para acusá-lo. Você está ali como uma equipe, participante de uma equipe, de uma dupla, para que vocês cheguem no lugar de maturidade. Então aprende isso, no começo da discussão principalmente. A linguagem corporal é importantíssima. Eu conheço homens que estão assistindo televisão, a esposa fala, amor, posso falar com você? Pode, continua olhando para o jogo. Isso é errado. Sua linguagem corporal está mostrando para ela que você não está nem aí para o que ela está falando, não é importante. Tem duas opções. Ou você diz, meu amor, é o seguinte, está passando a final do time que eu torço aqui e isso não vai se repetir. Então você se importa se daqui a 15 minutos, 30 minutos, a gente conversar? Porque aí eu posso te dar a atenção que você merece. Essa é a opção A. Opção B, desliga a televisão, levanta a cabeça, olha no olho da sua esposa e diz, meu amor, vamos conversar. Eu estou atento ao que você está falando. Percebe? Cada detalhe no diálogo é importante, porque no diálogo, casais, prestem atenção aqui, no diálogo, eu não sou responsável somente pelo que eu falo, mas eu também sou responsável pelo que o outro entende. Vamos lá, vocês estão nos Estados Unidos, você está falando com um americano, e aí você diz assim, não, eu disse para ele a coisa certa, mas você disse em português, não adianta muita coisa. Mas eu falei para ele que era para estacionar o carro de ré. Sim, mas ele é americano, ele não entende a sua língua. Então não é só dizer a coisa certa, é como você diz, com jeito, com amor, Conhecer as linguagens de amor do cônjuge. Tem gente que é mais voltado para tempo de qualidade, pessoas que se sentem amadas de uma forma mais eficiente, com palavras de afirmação. Se você não conhece seu cônjuge, você pode estar forçando ele, ou tentando forçá-lo a compreender o seu amor com a linguagem equivocada. Aprende a agradar sua esposa. Tem mulher que gosta de chocolate, tem mulher que gosta de flores, tem mulher que se sente mais amada com Pix. Zelo, aqui é Zelo, É se tornar especialista no cônjuge. Ninguém pode conhecer minha esposa melhor que eu. Quantos estão comigo aqui? Diálogo é importante, comunicação é importante. Se tornem mestres da comunicação. Sejam bons nisso, competentes nisso. Terceiro lugar, terceiro princípio, é o cumprimento dos deveres. Vocês podem falar comigo? Cumprimento dos deveres. A palavra de Deus é um manual completo. E quando nós olhamos para a tradição do povo de Deus, 2 milênios, nós vemos como as famílias aplicaram as Sagradas Escrituras. Ora, eu não conheço um caso na história da igreja onde o homem não era o líder e o casamento deu certo. Você não vai encontrar. Não tem. A gente olha para o passado, para os irmãos em Cristo que vieram antes de nós, a gente aprende como aplicar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. A gente precisa aprender isso. Olha só o que diz a palavra de Deus em Provérbios 12, versículo 4. Diz assim: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer ou uma doença em seus ossos. Olha a diferença entre uma mulher que cumpre os seus deveres bem, que sabe o que uma mulher deve fazer, e uma mulher que não conhece como é esse negócio de ser casada. Posso te falar uma coisa? Eu cheguei à conclusão de que nós estamos vivendo na geração com casamentos mais rápidos e mais destruídos por causa da falta de formação, falta de conhecimento. Pessoas que entraram no casamento sem fazer a menor ideia do que é que um homem faz, do que é que uma esposa faz. Já começa do fato de que a maioria de nós veio de lares desestruturados. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui.
Eu sei que alguns aqui vieram de lares muito estruturados. Talvez o casamento do seu pai e da sua mãe era uma grande referência, um homem virtuoso, uma mulher que sabia o que ela deveria fazer. Tenho certeza que a maioria aqui não. Talvez uma grande parte aqui viu os pais divorciarem, um pai agressivo, uma mulher negligente. Quantos aqui consideram assim, Rafa, é verdade, eu vim de um lar que era disfuncional em muitos aspectos? Levanta o braço. Olha aí. A maioria. Gente, a maioria. Nós já somos pelo menos a segunda ou terceira geração de casais depois da revolução sexual, né? Nós somos uma geração que as vovós já não são mais aquelas avós de antigamente. Ora, fala a verdade, é difícil a gente encontrar aquela vovózona mesmo hoje em dia. As vovós de hoje em dia são viciadas em botox, querem fazer faculdade, né? Oh, lá em Salvador tem uma menina, a gente conheceu outro dia, 21 anos, já fazia botox preventivo. Botox preventivo com 21 anos, minha filha. Como é que você acha que vai ser essa vovó? Hã? Oh, não quer ter filho, agora é mãe de pet, pai de samambaia, pai de planta, pai de ursinhos carinhosos. Coisa do demônio, rapaz. Eu já sou mãe, aqui o Jeff é o meu gatinho. Deixa Deus te levar ao arrependimento genuíno, irmã. É ou não é? Homem fraco, homem abestalhado, né? Outro dia o jovem lá na igreja perguntou: pastor, é pecado fazer tatuagem? Pô, ainda está nessa, meu filho? Não, faz sua tatuagem aí se você acha que isso é sábio, né? Porque eu queria fazer um Pikachu grande aqui no braço e um Naruto nas costas. Meu irmão, não é pecado, mas a varoa vai olhar para você e vai ver que você é um abestalhado, entendeu? Toma jeito aí, meu. Dá um aplauso ao Senhor Jesus aí para Ele ajudar essa igreja, para vocês não entrarem nessas furadas. Geração de homens fracos, mulheres fracas. A gente cantou hoje sobre... Não, foi no ofertório, a gente viu sobre o ouro de Ofir, né? Tem uma profecia, Isaías 13, verso 12, se não me engano. Um texto escatológico e diz, o próprio Senhor Deus diz: eu farei com que um homem, no fim dos tempos, seja mais raro do que o ouro de Ofir. Nós estamos vivendo isso. Macho de verdade é difícil de encontrar. Difícil. Aqui não, aqui é fácil. Olha aí. Estava atendendo alguns alunos certa vez. Aí tinha um casal engraçado, rapaz, que ela era fortona assim, ele era todo franzino, com aquela barriguinha, com aquela pochete, né? E aí ele disse assim: professor, eu quero tirar uma dúvida. Aí eu falei: meu filho, porque minha esposa é campeã de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, ela luta. E eu não sei para onde vai, o meu bracinho aqui, a minha pochete, eu sou franzino. Aí o senhor está falando aí sobre o dever do homem ser o protetor, né, de cuidar da proteção da casa. Eu fiquei meio em dúvida, professor, porque fiquei imaginando assim, estou andando na rua, né, com minha esposa. Aí vem um meliante fazer mal pra gente. Quem é que vai? Eu ou ela, né? Aí eu fiquei na dúvida assim, pensei uns 20 segundos. Eu disse: meu filho, vai você. Você é o homem, né? Tudo bem que talvez depois ela tenha que te salvar, né? Mas aí vai primeiro e depois ela se resolve com o meliante lá. Você que é o protetor, você que é o homem, né? Vamos lá, igreja. 2 da manhã, 3 da manhã, barulho na cozinha. E aí, quem é que vai? É o macho ou a fêmea? Porque tem homem que diz: meu amor, vai na frente que eu estou aqui na cobertura. Aí não dá. Mas falando sério, gente, nós estamos carentes de homens e mulheres que conheçam seus deveres. Homem, você conhece os alertas bíblicos? Homem, você conhece os textos que falam sobre hombridade, sobre o marido? Você conhece seus deveres? Talvez você tenha tido um péssimo pai. Você vai reproduzir os erros do seu pai?
Tem gente aqui que viu o avô divorciar, o pai divorciar, e aí você colocou na cabeça: meu casamento não vai dar certo. Está amarrado em nome de Jesus. Em você, o ciclo da maldição é quebrado pelo poder da obra consumada de Cristo Jesus. Ei, deixa eu liberar uma palavra de vida na sua vida. Você não precisa reproduzir os fracassos que você viu em casa. Em você, Cristo quebra as maldições e Ele tem novidade de vida para você. Você tem a oportunidade em Cristo de construir uma família firmada na rocha. Agora aprenda os seus deveres, aprenda a sua missão, aprenda o que você tem que fazer. Em penúltimo lugar, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero ir para Eclesiastes agora, também é um provérbio de Salomão que está em Eclesiastes 5, verso 12. Quero te ensinar um princípio muito importante chamado descanso. Quem pode dizer? Descanso. Oh, Senhor, ministra para nós essa palavra. O Deus que dormiu na tempestade, hein? O Deus homem, que nos ensinou a confiar no cuidado, na providência do Pai. Irmãos, nós estamos vivendo com ateus práticos. Ateus práticos. Eu confio na providência de Deus, mas eu não tenho tempo para descansar. Deixa eu controlar as circunstâncias, né? Opa, vamos olhar aqui Eclesiastes 5:12. O sono do trabalhador é ameno, é bom, é suficiente, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem muito rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Se você deposita a sua esperança na incerteza das riquezas, você pode ter muita coisa do ponto de vista externo, mas aqui dentro falta paz. Mas o homem que vive com princípios, ele pode ter muito, pode ter pouco, mas ele deita na cama e dorme bem. Ele tem tempo para curtir com os filhos, ele tem tempo para curtir com a esposa, ele tem tempo para descansar, ele faz a parte dele, óbvio. A palavra de Deus está repleta de textos que nos ensinam: seja diligente, aprende com a formiga, arregaça os braços, trabalha. Homens, vocês são provedores. Os homens precisam aprender que moleques geram despesa, homens pagam a conta. Moleques arranjam problema, homens resolvem problema. Mas existe uma palavra de moderação para nós. Repita comigo: moderação. O espírito que está em nós é um espírito de equilíbrio, de moderação. Eu conheço o meu dever, eu acordo cedo, eu faço minha parte, eu sou bom no que eu faço, eu me especializo, eu sou excelente, mas chega um momento que eu digo assim: olha, Deus, aqui acabou, agora é com o Senhor. Agora eu vou usufruir do que o Senhor me deu, agora eu vou descansar, agora eu vou confiar que eu faço minha parte, o Senhor faz a sua. Nós temos passado tão pouco tempo com os nossos filhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está ministrando isso no coração de algumas pessoas aqui. Seu filho, cara, precisa de você em casa. O seu filho precisa de você em casa. Alguns homens aqui são pais de homens. Levanta o braço para eu ver. Uau, quanta gente. Quantos de vocês são pais de meninos com menos de 13 anos? Menos de 13 anos, uau. No Brasil eu tenho visto uma cultura tão errada. Você tem um filho homem, e aí você trabalha 10, 12, 14 horas por dia, durante anos. Você fica ausente a infância inteira do menino. Ele não tem um homem dentro de casa para modelar. Você sai de casa, ele está dormindo. Você chega em casa, ele está praticamente na hora de dormir. Seu filho não tem tempo para se espelhar num homem virtuoso. Aí eu converso com os homens, eles dizem assim: não, estou dando gás agora, porque aí quando ele tiver 14, 15 anos, eu vou dar uma pisada no freio, e aí eu vou ter tempo com ele. Cara, completamente tola essa decisão. Os momentos mais cruciais, mais importantes, 6, 7 anos, a formação da personalidade, do caráter, ele precisa se espelhar num homem. Aí ele está em casa com a mãe, que é uma mulher, importantíssimo que ele esteja, mas não é um homem. Ele vai para a escola, 95% das professoras são mulheres. Na escola bíblica, a realidade é essa: mais de 90% das professoras da escolinha bíblica são mulheres. Quando é que ele tem um homem para se espelhar, cara? Eu voltei para a arte marcial por causa dos meus filhos.
começaram a fazer 3, 4 anos mais velho. Eu disse, caramba, eu preciso que ele me imite, esteja comigo nas atividades masculinas. Faço questão de levar ele, dá trabalho, é um estresse a mais. É óbvio que exige uma disciplina, você vai abdicar de certos prazeres para ter a criança com você, mas meu filho está comigo, ele precisa me ver. Ele precisa ver que quando a mãe chega, só tem uma cadeira, eu levanto e digo, meu amor, essa cadeira é para você. A gente fez as compras, quem leva a sacola pesada sou eu, não é ela. Masculinidade se transmite, se ensina. Sabe por quê? Porque o mundo está cheio, repleto de estereótipos masculinos que não são bíblicos. Ser homem virtuoso não tem nada a ver com ser cheio de músculos. É óbvio que malhar é importante, mas não é isso. Não é usar uma boina idiota como Thomas Shelby, eu sou machão, fumar um charuto. Hoje em dia tem essas ideias aí, tem até pastor que está dizendo, fuma um charuto aí, isso quer ser macho. Está amarrado, que é isso, cara? Onde é que a gente está indo? Onde é que vocês acharam isso na Bíblia? Eu quero ser tão macho quanto Jesus. Eu quero ser homem como ele foi. Eu quero viver um amor sacrificial como o meu mestre viveu pela noiva dele. Isso envolve descanso, a capacidade de descansar, a capacidade de gastar tempo de qualidade com sua esposa, com seu marido. Quantos casais hoje têm destruído o próprio casamento? Vão para a cama, cada um num celular, um rodando o TikTok, o outro o Instagram. Que é isso, gente? O que é que vocês estão fazendo com o casamento de vocês? Vou te dizer uma coisa, se você não for radical com as telas vão se tornar um ídolo na casa de vocês, elas vão governar a casa de vocês, elas foram projetadas para ser um Deus nos lares. Tem que ser radical, amor. Deus falou comigo no culto de hoje, vamos fazer o seguinte, 19 horas, não tem mais tela entre nós. A gente desliga, guarda no armário, guarda no freezer, joga pela janela, mas o tempo agora é nosso. Mas hoje já rolou ontem, hoje não vai rolar nada não. Como é que tu sabe? Deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa o fogo cair trançado. Vai cheirar tua esposa, rapaz, vai pegar na pele do cônjuge, né? Oh, glória! Deixa Deus trabalhar, rapaz. Celular na mesa. Lá no Brasil tem isso, né? Senta a família na mesa, liga a TV da Atena. Aqueles programas, tipo como é aquele engraçado lá, Siqueira Júnior, né? A polícia subiu, matou 3, matou 4. Na hora do almoço vocês comem ouvindo sangue? Que negócio diabólico é esse, rapaz? A mesa, a cama, né? O quarto, a cozinha, são lugares de serviço, são símbolos que devem ser cultivados em adoração ao Senhor. Cura a tua casa, mano. Deus está te chamando para tomar uma posição radical. É casa de crente, é casa de cristão. Tem que ter comunhão, tem que ter conversa de coisa de Deus, tem que ter tempo juntos. E para finalizar, o último princípio, vida devocional. Quantos podem repetir? Vida devocional. Quero te mostrar, para a gente finalizar, um provérbio muito sério. Muito sério. Provérbios 14, verso 11 diz: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Duríssimo o texto. Duríssimo. A casa dos perversos pode ser milionário, pode ser preto, branco, verde, roxo, asiático, americano, brasileiro, pode ter o que for. A casa dos perversos será destruída, mas a sua tenda florescerá. Quantos podem dizer amém? Você quer que eu te ensine a construir um casamento indestrutível? Quantos querem? Quantos querem aprender? Eu não consigo. Não dá, sabe por quê? Salmo 127 diz que se o Senhor não for o construtor, o edificador da casa, em vão trabalham os que a edificam. Não dá para pegar o urubu, pintar de branco e chamar de pombo. Entendeu? Eu gostei desse urubu, vou botar ele na gaiola, que vou levar para casa, vou adotar o urubu. Vamos passar uma tinta aqui, vamos ensinar ele a comer alpiste. Irmão,
algum momento ele vai voltar para a carniça. Não é pombo, é urubu. Você não consegue transformar uma casa perversa de gente que não foi redimida, que não nasceu de novo, em um lar cristão. Eu preciso terminar essa mensagem te dizendo que não adianta, tudo que eu ensinei aqui é teoria. Tem muita coisa boa, tem muita estratégia, mas sem Deus não vai, sem Deus não vai. Se não tiver vida de adoração, olha aqui o que eu vou dizer para você. Se não tiver vida devocional, a casa de vocês é como uma casa sem telhado, vulnerável a todas as tempestades do céu. Se você diz que tem uma família cristã, cadê a música do céu tocando lá? Cadê as conversas sobre Cristo? Cadê o envolvimento com o corpo de Cristo? Cadê? Uma família cristã tem um entendimento muito claro: Cristo é minha vida, a igreja é o meu viver. Olha isso aqui: Cristo é minha vida, a igreja é o meu viver. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que lar cristão é esse? Onde não se conversa sobre Cristo, não se pensa sobre as coisas do alto. Eu me lembro de algo tão tremendo que aconteceu na minha adolescência, para a gente terminar esse testemunho aqui. Eu estava me esfriando, minha mãe percebeu, meus pais perceberam que eu estava me dando uma afastada. 13 anos, as influências, as amizades. Aí minha mãe teve uma estratégia, uma inspiração do Espírito mesmo, cara. Ela comprou umas 20 Bíblias, colocou Bíblia em tudo que é canto da casa. A gente ia no banheiro, tinha Bíblia no vaso sanitário, Bíblia do lado da cama, Bíblia na cozinha. Escovar o dente, tinha um papel A4 com um versículo na cara, versículo na geladeira. A gente acordava cedo, a gente via meus pais, a gente acordava e chegava na sala, meus pais estavam chorando juntos por nós, diante do Senhor. Um amigo meu que é missionário na Irlanda, 10 anos, ele disse: Rafa, é muito triste. Igrejas que foram palco de grandes avivamentos, hoje são museus, são discotecas, são boates. Perguntei: cara, como é que começou isso aí? Qual foi o processo? Ele disse: posso te falar, Rafa? Eles se tornaram bons frequentadores de cultos aos domingos, mas os filhos não viam uma gota de vida cristã dentro de casa. Que as nossas casas sejam encharcadas do poder de Deus, encharcadas da rotina do céu. Que a sua família seja inflamada com o fogo do Espírito Santo. Uma casa de oração, que no meio da sua sala tem um trono, onde Cristo reina e tem um lugar de honra. Fica de pé, deixa eu orar por você. Eu creio que existe poder nesse lugar para famílias serem fortalecidas. Queria chamar aqui na frente você que ouviu a voz do Espírito Santo, para você mudar de atitude com relação à sua família hoje. Sai do seu lugar, rompe a barreira da vergonha e deixa eu abençoar seu lar aqui na frente. Pode vir. Homens, tomem iniciativa se vocês estiverem com suas esposas. Se Deus falou com você para você mudar algo, se arrepender de algo, a partir de hoje viver de uma forma diferente com relação ao seu casamento, deixa eu orar por você. Vamos cantar um pouco aqui, vamos derramar o nosso melhor diante do Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Cante comigo: eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Vamos lá, famílias, cantem isso, cantem assim comigo, escuta aqui. A porta pela qual eu entrei, escuta isso e canta comigo. O caminho pelo qual andarei, Jesus, Jesus, a fonte de onde
isso comigo, a porta pela qual eu entrei. A porta pela qual eu entrei. Ele é o caminho pelo qual andarei. A fonte de onde eu beberei. Jesus é o meu tudo. Queria ouvir a voz da igreja e os instrumentos mais baixos. Cante isso comigo, a porta pela qual eu entrei. Cante isso comigo, o caminho pelo qual andarei. A fonte de onde eu beberei. Jesus é o meu tudo. Somente as vozes da igreja cantem. A porta pela qual eu entrei. Jesus, o caminho pelo qual andarei. Ele é a fonte de onde eu beberei. Jesus é o meu tudo. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. A sua casa não foi projetada por Deus para fracassar. Você está me escutando? A sua casa não foi sonhada por Deus para dar errado. A sua casa não vai ser um lugar de divórcio, de gritaria, de vício, de contenda. Eu não sei se você ouviu palavras de morte, diagnósticos malditos, mas eu quero liberar sobre a sua vida a voz do céu. Deus é o maior interessado em que o seu favor esteja sobre o seu casamento. E eu oro para que a sua casa seja um lugar de reconciliação, de harmonia, de paz, de adoração. Todas as artimanhas de Satanás estão falidas nessa noite, e o reino de Deus vem sobre nós. Venha o teu reino, Jesus. Se estabelece em nossa casa como pedra fundamental. Tu és a porta, tu és o caminho, tu és a fonte da nossa família, dos nossos filhos, e nós veremos a bênção do Senhor até a 1000ª geração depois de nós. A sua casa vai dar certo, porque Jesus é general de guerra. Quantos podem dizer amém? Diga amém e cante comigo, a porta pela qual eu entrei. O caminho pelo qual andarei. A fonte de onde eu beberei. Jesus é o meu tudo. Vamos dizer para Jesus: ninguém toma o teu lugar. Ninguém toma o teu lugar. Vamos, casais. Ninguém toma o teu lugar. Ninguém toma o teu lugar. Ninguém toma. Somente as vozes cantem. Eu vou construir. Cristo Jesus está sobre vocês.
O favor de Cristo Jesus está sobre vocês. Divórcios estão sendo cancelados nessa noite. Divórcios estão sendo cancelados aqui nesse auditório nessa noite. Eu vejo Deus tornando mulheres inférteis mães de muitos filhos. Existe poder nesse lugar. O mesmo fogo de Atos 2 está aqui para salvar famílias. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Vamos dizer a porta mais uma vez. A porta! A porta pela qual eu entrei. O caminho pelo qual andarei. A fonte, a fonte, a fonte, a fonte, a fonte de onde eu beberei. Jesus é o meu tudo. Quantos podem dar um aplauso ao autor do casamento nessa noite? Aplauda porque ele é digno.